noite a todos. Boa noite. O objetivo da nossa banca é avaliar o trabalho intitulado Design Sonoro e Branding, a força persuasiva do áudio da publicidade, que será apresentado pelos estudantes Bruno Nascimento, Gabriela Zaff, Rafaela Escucato e Vinícius Nakayama. Eu agradeço antecipadamente a professora doutora Carolina Cavalcante, que nos acompanha aqui na banca. Temos 20 minutinhos de apresentação, eu vou controlar o tempo aqui para ajudar vocês com isso, tá? Só antes eu gostaria de cumprimentar os nossos convidados, dizer que é sempre muito bom receber os familiares dos nossos alunos aqui, né? E os amigos também dos nossos alunos. Uma banca de defesa, ela é um pouquinho triste quando os familiares não participam, mas quando os alunos convidam e trazem aqui, a gente fica sempre muito feliz realmente. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Meus caros, então temos 20 minutinhos depois da apresentação. Temos a professora Carolina vai fazer algumas considerações, algumas perguntas, né? Só peço que deixem os celulares tão silenciosos, porque às vezes atrapalha um pouquinho a concentração deles, né? Então, boa noite a todos. Como o Vitor já introduziu, esse é o tema do nosso trabalho, que é o Design Sonoro e Branding, a força persuasiva do áudio na publicidade. Queria cumprimentar a banca também, a Carol e o Vitor, que foi nosso professor e orientador, e muito obrigada pela presença de vocês, obrigada por virem prestigiar o nosso trabalho. Aqui é a nossa equipe. Então agora a gente vai começar a falar sobre o que realmente é o nosso trabalho. Nele, a gente analisou a importância do som como uma ferramenta estratégica, principalmente no meio da publicidade. Então a gente viu como que ele se relaciona no vínculo emocional com o público, como que ele pode fazer uma marca se destacar nesse meio da hiperescolha que a gente vive. E tudo isso a gente trouxe porque a gente percebeu que o som, apesar de ser muito requisitado, o sound designer ser muito requisitado nos dias de hoje, o som muitas vezes é usado como um complemento estético e não como uma ferramenta estratégica, que é realmente a força dele que a gente analisou no percorrer do nosso trabalho. Ele é muito negligenciado e subestimado, mas ele tem uma grande força para realmente fazer a diferença para uma marca. Bom, então, a partir desse estudo que realizamos, a gente chegou nesse programa de pesquisa. Quais os efeitos que o sound design exerce na percepção dos consumidores e como ele auxilia na memorização do conteúdo publicitário e no desenvolvimento do brand. Então, a gente vai basicamente relacionar os conceitos de sound design com a percepção, a memória e a construção de marcas. Então, o nosso objetivo principal é analisar o efeito gerado pelo sound design na percepção dos consumidores no desenvolvimento de branding, então som, percepção e branding. E os nossos objetivos secundários são principalmente analisar as relações do sound design com tudo, com a percepção dentro de uma marca, como que ele pode se relacionar com a mensagem publicitária e também analisar suas características como um todo. Então, o que é o sound design e onde ele se relaciona? Falando um pouquinho sobre a fundamentação teórica, a gente dividiu em alguns tópicos específicos. Primeiramente, a psicologia do som. Ela fala sobre como o som é uma forma muito importante de expressão e como ele estimula as memórias e emoções das pessoas. E os autores mais usados foram Simpa, Scherer e Pelaez. Então, a gente estudou a física e a percepção do som também, buscando entender o som como um fenômeno e como ele pode se comportar no meio, como que ele chega até o ouvido das pessoas. A gente se baseou em Meirelles, Valente e Eleanor Knox para esse estudo. Na parte de sound design, a gente se baseou em Denis, Kaczynski e Ventura. E eles falam como o sound design pode ser uma ferramenta muito importante para comunicar e criar uma identidade de marca. E uma vantagem competitiva para criar uma experiência maior e marcante. Quando eu trouxe, a gente vive na era da hiperescolha, né? Então a gente se baseou em Kovetsky com a teoria da hipermodernidade e trouxe também dentro do Potter para trazer esses conceitos para o marketing e entender melhor de forma aplicada. E por último, a relação entre sound design e publicidade, que foram usados Crook, Hill e Maciel, e fala sobre como o som é desvalorizado nos estudos midiáticos, mas que as marcas podem usar o recurso dele e impactar as pessoas na publicidade.
partindo para a metodologia do nosso trabalho. Essa primeira etapa foi uma fase qualitativa e nós fizemos entrevistas exploratórias. Basicamente, nós selecionamos profissionais renomados da área de sound, de publicidade e de branding e os entrevistamos, não com o objetivo de extrair respostas concretas, mas poder ter um embasamento teórico um pouco maior. E nisso entender a partir da experiência deles quais elementos sonoros realmente influenciaram a emoção, a narrativa, a conexão e a percepção de marca. Essa etapa foi essencial para a próxima etapa da metodologia, que foi a pesquisa experimental. Com o nosso embasamento teórico, nós construímos 2 questionários quantitativos que tinham uma estrutura praticamente igual. Tinham a inserção de 5 peças publicitárias e perguntas sobre percepção e sentimento. A única coisa que divergia esses 2 questionários é que o questionário A tem peças com áudio original e o questionário B tinha peças com áudio manipulado. Então, nós selecionamos um grupo de pessoas, colocamos elas em um ambiente totalmente controlado e metade desse grupo respondeu o questionário A e a outra metade respondeu o questionário B. Então, nós isolamos uma variável que foi o som e medimos a percepção das pessoas através da manipulação dessa variável. E com isso a gente fez o survey do nosso produto, que é uma assinatura sonora que é para despertar alegria, felicidade e leveza das pessoas. Ela foi feita na escala de Dó. Ela foi inspirada em músicas recentes, videogames e comédias. E a gente fez depois um questionário curto, tinha 2 perguntas fechadas e uma aberta que era para as pessoas falarem o que vinha na mente delas quando escutavam a música. E uma forma mais técnica, a gente se baseou muito na teoria musical. Então a gente utilizou de coisas analisando várias peças, tipo staccato, escala de dó, também com uma quebra de expectativa no final para dar toda essa sensação mais alegre para a peça. E aqui, com a nossa análise dos dados, a gente chega com a análise nas entrevistas exploratórias, onde a gente conseguiu concluir que o som realmente, através dos nossos participantes, através do que eles falaram, tem realmente uma força muito grande para atuar na percepção das pessoas. Mas eles deram alguns insights muito importantes para a gente na parte de estruturação do nosso questionário, porque eles trouxeram, principalmente relacionando o sound design com a memória, relação afetiva, conexão, e a gente percebeu que quando o som é atrelado com uma experiência sua, uma memória, ele se torna ainda mais complexo e ainda mais memorável na sua cabeça, porque ele lembra de alguma coisa que você viveu e deixa isso ainda mais forte quando você lembra daquela marca. O Santiago, que é um dos nossos entrevistados, ele trabalha aqui na FAI, na Talento, ele trouxe essa citação, que assim como as cores na Coca-Cola e no McDonald's funcionam de uma maneira que desperta uma sensação de fome, o sound design também tem esse poder, porque tem todo um estudo por trás disso. Com isso ele quer dizer justamente por que o sound design ou sound branding realmente tem esse nome, porque o som, além de ser só um complemento, ele também pode carregar toda a identidade de uma marca só com a música ou com a assinatura sonora que ele carrega dentro de si. Então, a gente percebeu que os principais pontos trazidos é toda uma ligação entre termos, entre influência, conexão, diferenciação, percepção, destaque, memorização. Tudo isso está dentro do sound design, tudo isso está dentro da relação com o público e tudo isso está dentro da publicidade como um todo. Então, a gente nota que é realmente tudo uma ligação entre várias partes. Bom, então aqui agora a gente vai exibir para vocês o vídeo que foi exibido para os nossos participantes, é comercial do Aderlan da Coca-Cola. Esse é o original. Bom, então a gente avaliou, a gente se utilizou de uma escala de Likert para avaliar, onde 1 score totalmente, 5 score totalmente, e avaliou o que os participantes sentiam quando assistiam esse comercial, né? Então, o que a gente percebeu? Quando a gente traz os itens de conexão, irmandade e companheirismo, foi avaliado quase como 5. Então a gente tem ali, basicamente indica pra gente que a peça publicitária, ela atingiu a intenção que ela teve originalmente. Então, de fato, o comercial ele atingiu esse objetivo. Agora apresentando um pedacinho para vocês, do mesmo comercial, mas com áudio manipulado.
apresentado ao grupo 2. Então ficou bem evidente com esse áudio manipulado que parte do objetivo original da marca acabou se perdendo. A conexão emocional do público, comparado com o primeiro vídeo, acabou reduzindo de maneira evidente. E, por outro lado, o humor e a diversão foram os elementos que aumentaram. E foi exatamente isso que a gente buscou colocando essa trilha sonora com viés mais humorístico. Um ponto interessante é que os índices de irmandade e de companheirismo praticamente não mudaram em comparação com a anterior. Isso mostra que, mesmo com um áudio completamente diferente, a peça ainda conversa com diferentes realidades familiares. A gente fez uma análise de variância também com todos esses resultados e a gente percebeu que, assim, no grupo 1, sempre no grupo 1, a gente nota que eles realmente atingiram o objetivo. Teve uma maior conexão, enquanto no grupo 2 teve uma menor. O distanciamento do grupo 2 com a peça manipulada foi muito maior do que no grupo 1. E a indiferença no grupo 2, com o som que a gente escolheu para a marca, você nota como é discrepante a diferença entre os dois grupos. Além disso, a emoção do grupo 1 foi muito maior, o humor no grupo 2, com a música humorística que a gente escolheu, vocês ouviram, realmente foi elevado, sendo que é só a troca do som. E a irmandade e o companheirismo se tornaram semelhantes ali até, de certo modo, mas você nota que a conexão sempre foi maior com a peça original apresentada. Agora mostrando um pedacinho da segunda peça publicitária do questionário A com áudio original. Então, com esse áudio original mais emotivo, a peça foi criada com um objetivo claro de gerar conexão, altruísmo e emoção com o público. Realmente a marca conseguiu cumprir esse objetivo. Nós podemos ver que os resultados positivos foram mais expressivos e o mais importante é que os níveis de indiferença e negatividade foram muito baixos. Isso só comprova o poder do sound design e como ele consegue direcionar o seu público, nesse caso, para um campo mais emocional e positivo. Agora é o mesmo vídeo, só que sem som. Analisando esses dois vídeos, foi muito parecido as respostas que as pessoas tiveram. Dá para perceber que altruísmo, inspiração e conexão ainda foram consideravelmente altas, a emoção foi um pouquinho mais baixa, mas indiferença e negatividade também ficaram bem baixas. E comparando aqui, nesse vídeo, sem som, altruísmo, inspiração e conexão foram um pouquinho mais altas, mas ainda assim não foi uma diferença tão grande. Mas o sentimento de emoção na primeira peça ainda ficou maior. E a indiferença e negatividade foram bem parecidas também. A gente teve a hipótese de que não teve uma grande diferença, porque o áudio, quando é manipulado, faz mais efeito do que quando ele fica sem som. Então, agora, no que tem a familiaridade, esse foi o áudio que a gente recebeu para os nossos participantes. Então, esses áudios foram todos manipulados e a gente, começando aqui pelo Jingle Bells, a gente pega o som do Jingle Bells modificado, manipulado, a gente percebe que teve uma sensação um pouco acima de 10 de melancolia, enquanto a alegria ficou próxima a 1, então, basicamente discordando de que houve alegria no áudio. Então, uma inversão de papéis quando a gente imagina o que é o Jingle Bells e o que ele retrata de forma original. Agora, a questão de nostalgia ainda ficou próximo a 4. Então, mesmo assim, ainda teve aquela sensação de nostalgia. Às vezes a pessoa até nem entendeu muito por que ela sentiu isso, mas sentiu. E daí, quando a gente traz para Globo e McDonald's, a gente está falando de uma assinatura sonora e não de apenas um som. Então, quando a assinatura sonora do McDonald's e Globo, a gente percebe aqui que
que memória e nostalgia ficaram próximos a 4. Então, mesmo com o som manipulado, com a assinatura sonora manipulada, a gente obteve um resultado muito considerável com relação à memória de marca das pessoas. Enquanto confusão e estranheza ficaram em 1,40 e 1,65. Então, as pessoas não sentiram estranheza ou confusão com a peça manipulada. Até imagino que vocês também identificaram na hora. Então, o que a gente percebe com isso? Quando a gente tem um estudo de sound design que traz até resgata a fala do Santiago lá no começo, a gente tem um estudo por trás disso, a gente consegue associar a marca ao som. Isso fica associado assim como a cor, né, que o Santiago mencionou. Então a gente conseguiu perceber um resgate de memória a partir do som da marca. E agora sobre a análise do nosso produto, o produto que a gente produziu no final de todo o questionário, depois de tudo, e a gente mostrou para as pessoas. Como a gente disse, a gente estruturou ele com bastante teoria musical para tornar ele um som animado, um som otimista, para as pessoas realmente sentirem todo esse ânimo, essa alegria. E a gente percebe que as percepções predominantes foram justamente essas. Foi um som engraçado, infantil, alegre, um som nostálgico. Enquanto as percepções sobre o contrário disso, o oposto disso, foram muito menores. As pouco predominantes foram que é um som sério, um som ameaçador, deprimente, tristeza. E tudo isso a gente acabou fazendo, tendo em consideração toda aquela parte da teoria musical. E com isso a gente nota que a gente atingiu o que a gente esperava com a produção do nosso produto. A gente teve uma questão aberta no final para as pessoas colocarem o que elas sentiam, o que remeteu o nosso som a elas. E a gente, como a gente tinha comentado, a gente produziu ele pensando em desenhos animados, circo, filmes antigos, comédia. E é justamente isso que ficou aparente quando a gente analisou as respostas do pessoal. Foi tudo relacionado à infância, diversão, nostalgia. Desenho animado apareceu várias vezes, circo apareceu várias vezes também. Então, com todo o estudo que a gente fez sobre o som, até aqui, desde as entrevistas exploratórias, até todo o nosso experimento, a gente pegou tudo isso e junto com uma teoria sonora, a teoria musical, a gente acabou criando um som com um objetivo que foi realmente alcançado, que era realmente o público entender a nossa peça como algo que remete à alegria, à infância e ao otimismo. Então a gente realmente alcançou o nosso objetivo. Aqui no final eu apresento para vocês o produto que a gente fez. É uma assinatura sonora bem curta, mas que foi pensada enquanto a gente produzia para trazer esse sentimento de alegria. Então, foi esse o experimento que a gente fez, o experimento de todas as entrevistas. E esse foi o nosso TCC sobre design sonoro e branding, onde a gente analisou o som, a publicidade, o relacionamento com o público e como o som pode ser usado como uma ferramenta estratégica, juntando isso com uma prova real no final de se, quando um som é pensado, ele pode trazer o sentimento que realmente era imaginado para ele durante a percepção de uma peça para o público. E realmente a gente conseguiu concluir que o som exerce um papel fundamental para isso e que quando pensado e analisado durante a sua produção, ele pode realmente ser o diferencial para uma marca e pode trazer sentimentos para o público. Então, obrigado a todos e obrigado ao Muito obrigada pela atenção. Parabéns pela participação. O ensaio é 17 minutinhos ali, então eu passo a palavra já diretamente à professora Carol para suas considerações, seus questionamentos. Obrigada, professor doutor. Eu também, doutor, fica brincando com essas coisas que a gente não gosta de escutar. A gente luta para ter, mas depois a gente não gosta. Enfim, obrigada a todos que estão presentes. Desculpa fazer assim a nossa leitura de banco aqui, né? Às vezes tem algumas questões que a gente acaba abordando aqui para a equipe, e o objetivo, eu sempre tento levantar para a família isso, né? Por mais que a gente prepare, é sempre uma banca não julgadora, uma banca avaliadora mesmo, né? E eu tive a felicidade de fazer parte da banca de qualificação de vocês. Então, eu fiquei muito feliz quando fui alocado na banca hoje, porque é uma leitura que eu já tinha, então, realizado anteriormente, né? E agora tenho essa satisfação de ver vocês, né, concluindo o final. Parabéns, parabéns. Pela
trabalho de vocês é muito bom, né? Primeira questão que eu gostaria de levantar, né, é sobre a complexidade do trabalho de vocês. Você já tinha comentado, né, óbvio, vocês tiveram um orientador que é músico também, e isso tem um peso grande, né, nas escolhas que a gente vai fazer, porque a gente vem com aquelas ideias, né? A gente também é aluno, né, ele veio com aquelas ideias de como direcionar o raciocínio, aproveitar todo esse arcabouço que a gente teve durante todos esses anos, né? Falando sobre publicidade, entendendo o mercado, entendendo o valor da teoria, né? A teoria só existe, ela é válida para a vida, ela só existe vida, né? E é muito interessante porque vocês conseguem conjugar esses fatores todos. E o Ivan, ele conseguiu conduzir vocês também, né? Pelas mãos, para chegar num resultado bastante interessante. E eu gostei muito de ver o resultado de vocês. Eu estava com essa expectativa, como é que vocês iam fazer esse experimento? Isso para mim era muito abstrato ainda, vocês já tinham mais ou menos essa ideia dos grupos e tal, mas para mim ainda era abstrato de como ia ser aplicado isso. Eu achei que o método, né, foi um método bastante coerente. Então, gosto bastante do que vocês apresentam como grupo, né? E aí, assim, no meu papel aqui de avaliadora, óbvio, é a última vez que vocês estão aqui, espero, né? A última vez que vocês estão aqui amparados por orientador de vocês. Claro, né? Esperamos também que vocês tenham outros orientadores ao longo da vida, a partir de agora, né? Especialização, mestrado, doutorado, nas áreas que vocês quiserem, né? Se assim quiserem. Mas que também conversem com vocês como uma pessoa e que, nesse meu caso aqui, é uma conversa pós-final, né? Que muitas vezes vocês podem olhar e falar, ok, muito obrigada, Márcia, fora, mas também tem algumas coisas que talvez eu, como professora, pesquisadora e também como publicitária, vejo a importância de trazer para vocês, né? Óbvio, sempre todos os trabalhos, no princípio, dias corridos depois da banda, a gente tem todo mundo tem aquelas questões de, dá uma revisada nas normas e tal, negócio das tabelas, porque acho que vocês separaram por capítulos ainda, podem até tirar aquilo, né? Só deixar a paginação, qual é o título da tabela, da imagem que vocês estão usando, né? Algumas coisinhas bem sem importância aqui. Mas talvez uma sugestão que eu faria para vocês, eu não sei até que ponto eles voltaram lá para aquela parte introdutória do trabalho, sobretudo a introdução mesmo, que você vai apresentando ali. Tem alguns termos, algumas formas de tratar, talvez, o tema de vocês, que eu acho que mereceriam um retorno ao texto, até porque a gente vai chegar numa parte seguinte, ela vai ficar mais fluida, assim, né? Então, eu consegui engatar melhor na minha novo contato com o material, mais para adiante da introdução. Me parece que ali tem algumas elipses, né? Talvez ali alguns autores que eu tentaria ampliar, né? Ou a forma como esses autores trazem os assuntos, ou até trazer mais autores. Por exemplo, vocês, na primeira vez que vocês trazem o conceito de som, né? Vocês pegam, aí tinha lá Souza, eu sempre que eu me pareço do Cavalcante e Oliveira, os dois faróis, né? O que mais era Souza ou Silva? Silva, isso. Que é, eu não conheço o autor, né? Autor, acho que é, né? Autor, né? Aí eu fui olhar lá as referências de vocês, é uma autora que fala muito sobre o ensino da música, né? Aí eu pensei, poxa, talvez, aqui no meu papel, né? Quase professora, mãe, madrinha, que eu estava assumindo aqui. Eu não sei se eu fosse vocês, se eu não tentaria trazer uma nota de rodapé, não é trazer outros autores, não é o caso, o trabalho aprovado está, né? Mas assim, trazendo talvez uma nota de rodapé, demonstrando o porquê da escolha dessa autora para falar de um conceito que poderiam chegar aqui e trucidar você, falar assim, conceito de som, a gente vai depois, não sei o quê, né? Claro, são caminhos escolhidos. Talvez uma nota de rodapé ali, tentando explicitar o porquê, né, de apresentar conforme essa autora, e depois tem mais umas duas incursões próximas da definição do mesmo conceito, né,
podem ajudar a gente a entender essas escolhas que vocês fizeram. Porque alguns dos autores que vocês trazem aqui, obviamente, sobretudo Lipovetsky, né, o Winston, que são autores que eu da terceira, né, mas tem outros autores que eu não conheço, então até para entender melhor as escolhas são os caminhos teóricos, as filiações teóricas que a gente vai acabar assumindo na nossa jornada de pesquisa. Então talvez ali dar uma revisitada poderia, nesse caso específico da definição do sonho, acho que é o que mais me chamou a atenção. Para mim, eu fico pensando assim, qual é a definição do sonho efetivo? Talvez trazer algumas definições, lá no início, vamos pensar, trazer algumas definições, falar, não, mas a gente, diante de todas as definições possíveis, essa aqui pra gente, ela é a mais é justa porque a gente quer defender. Talvez isso, né? Então, algumas questões como essas acabaram me chamando a atenção aqui, eu talvez faria essa releitura, né, pós-banca, que é uma leitura totalmente desprendida do nervoso de hoje, vocês estão, né? Muito embora, claro, vocês todos sejam uma equipe que, desde a qualificação, vocês se mostraram muito à vontade com o tema. Eu lembro que a minha grande questão era porque, acho que o Vinícius tem um pouco também de formação musical, ou alguns poucos, assim, né? Só de brincadeira, tá? Porque, assim, tem só você, né? E a música, né? E que eu vejo a tua ali, não necessariamente ter escrito, mas de condução do raciocínio. O que é muito legal, porque a gente enxerga vocês aqui em vários momentos, né? Mas, por exemplo, ali tem alguns comentários, sobretudo sobre teoria musical do Zé Close, eu tinha até anotado aqui antes, né? Sobre teoria musical, você sobre staccato, que você falava, e alguma coisa que vocês defenderam aqui de novo sobre o Dó maior, né? O uso do Dó maior, que foi um dos caminhos que vocês usaram. Utilizar a escala de Dó e e depois o uso do staccato. Tem algumas afirmações aqui que são muito condensadas, né, na tentativa de explicar rapidamente, mas também elas são densas, né? E aí eu talvez faltaria aqui apresentar alguns autores de teoria musical para dar essa dimensão de que não são apenas vozes da cabeça. Todo diálogo que a gente estabelece com o texto, entre a gente, na vida, ele é dialógico, é isso, é você ter dois pontos que conversam, né, que emitem, recebem e reemitem informações. Né? E aí talvez aqui pudéssemos somente ou comentar de novo a validade da autora escolhida por vocês, ou trazer algum comentário específico sobre esse todo teórico que vem com bastante força, mas que, enquanto um trabalho desse ser, carece da apresentação desses autores, né, para afirmar o que vocês estão escolhendo. Eu entendo, assim, um pouco que eu estudei, eu também mais música, mas assim, o uso do staccato, a escala de Dó, Dó maior, mesmo que uma hora vocês usaram lá o Sol com sétima e tal, Sol maior com sétima, né? A opção até de vocês escreverem ele, para quem não entende do assunto, talvez descrever um pouco melhor isso e incorporar um pouco em autores pode ajudar na leitura, tá? E são pontos assim que eu só estou levantando aqui porque são pontos fortes para vocês. E talvez para o leitor menos preparado seja importante de ter, né? E para aquele leitor que a gente sabe que não é um leitor necessariamente desses trabalhos que a gente está acostumado aqui, mas um leitor que se cria nas redes sociais